Se paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha e a grande dádiva da vida de viver esse dia 5 de julho de 2026. Nós chegamos ao capítulo 14 do livro de Oséias. E nesse capítulo 14, a gente vai até o versículo 4, que diz assim: Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Não sabe quando o momento que você veio o tempo todo em rebeldia e chega um certo determinado momento que você tem a esperança, a expectativa, que você tem que mudar a tua direção? Aqui, o profeta, no versículo 1, a primeira coisa que ele fala diz assim: ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Mostra que a queda vivida por Israel, vivida por Efraim, que aqui é muito utilizada a simbologia de Efraim, lembrando que Efraim era a maior cidade da tribo dos nortes, era a cidade mais importante, vamos dizer assim, não era a capital, mas era a mais importante. Ela que existia influência política, militar, e ele faz um convite, ele chama a atenção, ele diz assim: olha, você deve se converter, porque a tua iniquidade te fez cair. E deve te converter quem? Deve te converter ao Senhor. Quando ele fala de se converter, é retornar ao Senhor, retornar à propriedade, retornar, vamos dizer assim, à submissão daquele que deveria ter unicamente poder e honra e controle sobre aquele povo, né? E aí, ele diz assim: olha, muda completamente o teu jeito de pensar, muda as tuas palavras, muda a forma como tu enxerga a vida e volta, retorna para o Senhor. Retorna para o Senhor, e quando você retornar, você vai dizer assim, ó: Senhor, Senhor, tira toda a nossa iniquidade, tira, nos receba graciosamente e ofereceremos no ouvido dos nossos lábios. Ou seja, chega para o Senhor, não simplesmente retorna, mas fala para o Senhor que tu estás retornando, que tu deseja que o Senhor possa ter misericórdia sobre ti, que o gracioso amor de Deus te acolha, né, que tu vivia em ato de rebeldia e agora tu quer oferecer uma adoração verdadeira, uma adoração fiel, quer ser verdadeiramente consciente que tu andavas para o caminho da direção quando tu procuravas a Síria, quando tu procuravas os egípcios, buscando o apoio militar, buscando o suporte, e principalmente que as tuas mãos, ele diz assim: olha, as minhas mãos, meu Senhor, não produzirão mais deuses para que eu possa adorar. Sabe por quê? Porque somente tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus. Porque eu estou órfão e somente em ti eu encontro a tua misericórdia. Então o profeta, ele dá a direção, ele diz o que o povo tem que fazer. Ele mostra que o socorro ainda é possível. E ainda que em algum texto que a gente leu, ele dá um entendimento como se o Senhor estivesse tão aborrecido com o povo de Israel e diz assim: não adianta mais me procurar, que você não estaria. Quando ele fala isso, é que o juízo estaria sobre ele, mas estaria numa medida diferente. Uma medida que talvez mais suave, mas que o juízo estaria assim. Então, ele estabelece que o Senhor sararia ele dos pecados, das apostasias, do distanciamento, e o Senhor se colocaria como algo assim. Ele faz comparações muito interessantes, muito maravilhosas. Ele diz assim, ó, que o Senhor será como orvalho para Israel. O Senhor será aquele que nutre, que traz esperança, que traz a garantia, que traz a certeza, que traz prosperidade. O Senhor fará com que a nação ela possa se enraizar novamente, né? Novamente, como se estivesse fazendo isso no Líbano, que é uma terra, vamos dizer assim, propensa a ter nutrição, a ter sustento. E ele fala que os galhos eles se estenderão, ou seja, os seus ramos estarão, vamos dizer assim, crescendo, se multiplicando, ocupando novas terras, ocupando novas áreas, ou seja, o domínio, eles estariam sendo estabelecidos. E no verso 7 ele fala assim: os que habitam debaixo da sombra retornarão, serão vivificados como grão e crescerão como a videira, sua fama será como o vinho do Líbano. Você vê que para aquele crente que busca o aspecto da prosperidade, acho que não tem uma coisa mais visível do que prosperidade. Porque a gente sempre fala, Israel tinha muitas essas manifestações. Faço isso, a própria relação de Deus com Israel. Para Israel, talvez no coração, como ele não tinha muito essa questão espiritual, e essa questão de posses, de reinado, de domínio de terras, de reis, como o próprio eles pediram, a gente vê sobre isso, né? E então a terra, as tribos, a Israel, ela teria uma consciência a ponto de dizer assim: olha, nós não temos mais nada com... Qual a identificação que nós temos com os ídolos, né? Qual? Não tem mais. É isso.
Na verdade, ele é fruto do Senhor, ele é criação do Senhor, ele é povo de Deus. E o profeta então deixou essa mensagem e no final ele diz assim, ó, quem sabe para quem entende essas coisas, quem é prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Então ele deixa a mensagem final dizendo assim, olha, o que te falta é o interesse em você sabe, o que te falta é o interesse para que tu possa agir com prudência, porque as instruções que foram dadas, as maravilhas, as coisas estranhas que você colocou na sua mente, né, que parecem coisas estranhas, os meus ensinos para você, mas é aquilo que vai te garantir uma vida em mudança, uma vida próspera, uma vida em segurança, uma vida que é cuidada por um Deus que é o único Deus, né? Não adianta você criar todo esse mundo de Deus, todas essas ilusões, tá certo? Então, no meio de toda essa devastação, no meio de todo esse desespero, essas aflições que estão se estabelecendo, em que a nação está sendo sujeita, mas o profeta deixa esse ponto de esperança, que basta se converter, basta você retornar. E aí entra naquela velha máxima, né? Diz, não, mas o meu pecado é muito grande, eu me afastei do Senhor, eu era um rebento, eu era alguém que servia ele verdadeiramente, mas agora eu estou na podridão, eu estou na idolatria, eu estou na luxúria, eu estou na imoralidade sexual, eu tenho prostituído e me deixado prostituir nas minhas ações, agora eu estou no lamaçal total, né? A gente precisa lembrar que lá no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, nós temos um filho de Deus, alguém da casa de um pai, um filho, que sai da casa do seu pai e que vai comer com porcos. E ainda assim ele é restituído a sua grandeza, né? A sua nobreza e a riqueza que o pai tinha, é colocado de volta ali a ele quando há, vamos dizer assim, um retorno. É preciso com que a gente retorne. É claro que a gente tem vergonha, é claro que a gente sabe que a gente peca, é claro que a gente não consegue voltar com o Senhor de cabeça erguida, porque voltar de cabeça erguida é voltar com uma manifestação de orgulho, de força. Não, a gente volta de uma forma deprimente, a gente volta sujo, a gente volta machucado, principalmente a gente volta envergonhado na nossa própria natureza. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza devassa, tudo isso nos faz a gente buscar o Senhor em forma de humildade, de maneira que a gente possa entrar, a gente possa habitar novamente debaixo da sombra. Porque, conforme está dito lá em Salmos, né, aquele que debaixo das suas asas estará seguro. Nós devemos buscar a nossa segurança debaixo da asa do Senhor. E tudo isso depende de um ato simples, de um ato de consciência, de um ato de entender que caminhamos para o mal. Só que esse é um ato que, na verdade, hoje, ele só é válido quando o Espírito de Deus nos tocar, o Espírito de Deus nos trazer de volta a Ele, o Espírito de Deus nos mover, nos direcionar. Mas, às vezes, a leitura desse Espírito, o entendimento desse Espírito é uma, vamos dizer assim, é uma missão dada a gente, a cada um de nós. Essa percepção, essa relação, ela existe, esse cuidado existe. Por exemplo, nós estamos aqui nesse devocional, nessa mensagem, que pode não ser a mensagem mais maravilhosa, a mais profunda, a mais bem explicada, mas é um fruto, é uma sementezinha, é uma ramificação do amor de Deus por você, que chega até você. E tem muitos outros aí que têm trazido as mensagens com muito mais qualidade, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais capacidade de tocar o teu coração. Mas o que eu estou dizendo é que a mensagem de Deus, em diversas medidas, em diversos tons, em diversas formas, estão te sendo apresentadas. Mas compete agora você a retornar, a voltar, a querer viver, a querer ser alimentada e a tomar do doce vinho, né? Do doce vinho, da perfeição do vinho, a comer na mesa do teu Pai, tá bom? Fica na graça de Deus e que teu Pai possa cuidar da gente em todos os momentos, que o Senhor possa estar conosco.